fleumático, sanguíneo, colérico, melancólico. E aí, já ouviu falar dos 4 temperamentos, não é? Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Você já se perguntou qual é o seu? Ou já se percebeu alguma vez? Roda a vinheta e vamos lá! Olá, eu sou a Mirna, esse é o quadro Tudo para Todos. Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui embaixo estão as nossas redes sociais. Aproveita também para se inscrever, curtir o nosso vídeo, compartilhar. Não esquece de ativar aqui o sininho para você receber todas as nossas notificações, tá bom? Diante de todos os vídeos que nós já passamos nos episódios anteriores, nós vamos numa sequência de autoconhecimento, de percepção, e aí isso nos chega a esse ponto de falar sobre os 4 temperamentos. Um assunto que ultimamente a gente vem vendo bastante. E aí, claro que a gente não poderia deixar passar em branco por aqui também. A gente vai conversar de uma forma bem breve, eu só vou apresentar algumas características para vocês, mas que é importante também a gente ver. E aí, uma coisa que eu quero já deixar bem claro para vocês desde o início: não existe um temperamento certo, errado, bom, mal, não tem. E aí eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque na verdade o temperamento, ele marca o nosso ser no mundo, é a nossa forma de se comportar, e aí é uma característica específica de cada indivíduo. Isso é inato, nós nascemos com aquele temperamento, e aí isso é importante. E uma coisa que vale a pena ressaltar é que cada pessoa, a partir do seu temperamento, se comporta de uma forma. Então muitas vezes nós nos questionamos por que fulaninho sente diferente de mim e eu sinto diferente de fulaninho. E aí muitas vezes, se nós compreendermos que cada um tem um temperamento diferente, isso ajuda até nos nossos relacionamentos. Então vamos começar com o primeiro temperamento. Eu vou apresentar as características do fleumático. O fleumático, eles são mais pacíficos, eles não se sentem muito afetados pelo mundo exterior. Eles são mais introvertidos, mais reservados, e por isso muitas vezes eles se apresentam meio apáticos, como se fossem um pouco insensíveis. E aí também uma outra coisa, que eles também são bem parciais, né? Eles tendem a se irritar pouco, ficar indiferente, mas também eles costumam ter um bastante bom senso, eles costumam seguir as regras, então eles trabalham muito com a verdade. Apresentam dificuldade para liderar, justamente por ser mais reservado e não querer se expor tanto. Fica no tédio com muita facilidade, e aí eles precisam de uma constância, precisam de motivação para seguir nos seus projetos, né? Às vezes eles costumam ser tidos como preguiçosos, mas é por conta da sua lentidão e da procrastinação. Isso é uma característica bem marcante também. E aí existem alguns santos que são fleumáticos, e eu não sei se você já sabe ou se você já imaginou que os santos também têm esses temperamentos. No fleumático tem o São Tomás de Aquino e o São João da Cruz. No temperamento sanguíneo, é aquela pessoa que tende a ser mais inconstante e impulsivo, tem uma reação mais imediata e forte. Mas eles também são mais esquecidos, e algumas vezes falta até o senso de realidade, até por agir com esse impulso. Eles são espontâneos, fazem amizade com facilidade, são criativos, às vezes têm uma dificuldade em perseverar nas decisões, né? Tendem a iniciar alguns projetos e não conseguem finalizar. Eles são distraídos também, e aí eles precisam sempre pensar bem antes de agir, que é para realmente fugir da superficialidade, por conta dessa impulsividade. E eles são intensos e passageiros. Os santos que marcam esse temperamento sanguíneo, São Pedro e Santa Teresa d'Ávila, tão conhecido por nós. E à medida que a gente vai falando, a gente já vai começando a reconhecer um pouco dessas características nesses santos. O melancólico é um temperamento que ele é muito suscetível à tristeza, né? Pelo próprio nome, a gente já consegue imaginar que essa seja uma característica. Eles precisam de muitos estímulos para poder reagir, mas quando eles conseguem reagir é de uma forma longa e duradoura. Eles são bem detalhistas, são reflexivos, passivos, vivem o silêncio com facilidade. E aí eles realmente tendem a cair nesse pessimismo, né? Eles fazem de tudo também para evitar conflitos e eles tendem também a se magoar com muita facilidade, né? E eles guardam o rancor, uma mágoa por muito tempo.
tem uma tendência também a perder a confiança em si mesmo, a muitas vezes também a se culpar, né? Muito voltado para si. E às vezes eles gostam muito de narrar acontecimentos dolorosos, coisas que passaram na vida deles e ficam ali sempre, como a gente escuta muito falar, remoendo aquele assunto. Alguns santos que apresentam esse temperamento melancólico é São João Evangelista e Santa Teresinha. Por fim, o nosso último temperamento é o colérico. Mas então, quem é esse povo colérico? Aquele povo conhecido como pavio curto. Não sei se você se identifica, mas aquelas pessoas que têm pavio curto, mas que também são extremamente determinadas. Têm uma boa capacidade de concentração, são produtivos e também são competitivos. Apresentam uma boa energia, uma boa capacidade para liderar. E eles tendem também a ter uma raiva intensa e duradoura. Algumas vezes tendem também a culpar os outros, a se sentir vítima, e eles são bastante orgulhosos. Então, muitas vezes têm uma dificuldade em reconhecer os seus erros, uma dificuldade para pedir perdão. Muitas vezes acabam até expondo os defeitos dos outros. E aí uma coisa que precisa ser trabalhada nesse temperamento é o autodomínio, a mansidão e a humildade. São 3 pontos que requerem atenção para serem trabalhadas. Eles sempre também pensam que eles valem aquilo que faz, né? Então passa essa impressão para o outro também e para si, né? Que eles precisam estar sempre fazendo algo para mostrar o seu valor. E aí eles querem, por isso mesmo, eles querem sempre mostrar resultados. Um santo colérico é São Paulo, né? Eu apresentei para vocês algumas características breves, não é? E uma coisa também é que, hoje eu sou colérico, amanhã eu sou melancólico, no outro dia eu sou fleumático. Não é assim. Nós temos um temperamento, nós não precisamos ter todas as características, né, daquilo que eu falei, né? Eu falei de uma forma breve, tem muito mais coisas sobre os temperamentos, mas aquelas características que nós apresentamos com mais intensidade é que representa o temperamento a qual nós temos. E aí, como eu falei no início, né, não existe o temperamento bom, o temperamento ruim, mas a partir do momento que a gente passa a se perceber, entender o nosso temperamento e principalmente entender o temperamento do outro, a gente vai aprendendo a lidar melhor, vai aprendendo a se cobrar menos e também nos trabalhando, exercendo aquilo que a gente vê em nós como dificuldade, né? Então, se eu tenho pavio curto, eu vou percebendo que eu preciso melhorar nisso, melhorar naquilo. Se eu sou mais reservada e eu preciso trabalhar mais essa timidez. Então, enfim, né? Nós nos conhecemos e a partir disso nós encontramos os caminhos para seguir diante dos nossos temperamentos. Espero que você tenha gostado e convido você também a dar uma olhada nos nossos vídeos, nos nossos episódios anteriores, caso você não tenha visto. Tchau e até a próxima!